Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humildade e a palavra de hoje está lá em João 13, verso 5, que diz assim: Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. E aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: Nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Vamos conhecer um pouquinho daquela cultura, daquela época? Naquele tempo, a locomoção era feita basicamente a pé. E o calçado usado era sandálias, e com isso os pés ficavam extremamente expostos, não somente à sujeira, mas também à doença. Por isso que eles lavavam os pés uns dos outros. E aqui Jesus, ele deixa um grande ensinamento, Jesus deixa um exemplo, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o rei, mesmo ele estando na mais alta posição, ele se coloca ali na posição de servo. Ele mostra ali para todos que foi para isso que ele veio, para servir. Ele não veio para aparecer, ele não veio para ser visto, mas ele veio para servir. E a pergunta que eu faço hoje para mim e para você é: você gosta de servir o próximo? É impossível servir a Deus e não servir o próximo. Quando eu sirvo o meu próximo, eu sirvo a Deus. Amém? Tem pessoas que não gostam de servir o próximo. Tem pessoas que só gostam de ser servidos, que gostam de receber, mas não gostam de servir, não gostam de trabalhar na obra de Deus, não gostam de se doar. Mas Jesus, ele foi o maior exemplo, ele é o maior exemplo e ele deixa aqui para nós esse exemplo que devemos, servir uns aos outros. Amém? Pedro, por um instante, Pedro aqui se nega a deixar Jesus lavar os pés. E Jesus falou, olha o que Pedro falou: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí Pedro reconhece e fala: verdade, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O que Jesus estava querendo mostrar aqui para Pedro? Que qualquer serviço prestado a ele só é aceito e realizado se for com humildade. Jesus era humilde, Jesus era simples. Jesus se colocou na posição de servo, mesmo estando na posição mais alta de todos. Então Jesus estava mostrando aqui para Pedro: olha, Pedro, você tem que ser simples, você tem que ser humilde, você tem que ter um coração de servo para prestar qualquer serviço a mim. Amém? E é isso que eu quero te dizer hoje. Nós precisamos ter um coração de servo. Nós precisamos ter a simplicidade de Cristo. Nós precisamos ser humildes e servir uns aos outros. Foi esse ensinamento que Jesus nos deixou e que deve ser seguido. Amém? Jesus, ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo rei, mesmo estando na mais alta posição, ele não quis estar acima de ninguém. Ele fez esse ato por amor. Ele fez esse ato porque de verdade ele era um servo, de verdade ele era humilde. Então esse ato que ele fez foi uma demonstração de serviço, de amor, de humildade e de simplicidade. Muitas pessoas têm cargo, têm posição elevadíssima, mas não são humildes. E o que faz as pessoas ser humilde, o que faz as pessoas serem grandes é a simplicidade. É quando alguém estende a mão para o seu próximo. Aí você vê o quanto essa pessoa é humilde, o quanto essa pessoa é grande, o quanto essa pessoa se parece com Deus. Não é verdade? Porque quando você serve o seu próximo, você está servindo a Deus. Quando você serve o seu próximo, você está se tornando parecido com Deus. Não é verdade?
Então, que nós possamos pegar esse exemplo aqui de Jesus, né? Servir no reino, servir as pessoas, servir primeiramente a Deus, porque quando eu sirvo a Deus, certamente eu vou amar e vou querer servir as pessoas. Amém? Que nós não sejamos egoístas, a ponto de querer só receber, a ponto de querer só ser servidos e não servir o nosso próximo.